Hebreus capítulo 11, versículo 6. O texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Meus irmãos, são muitas as vezes em que nós dizemos, ou que nós ouvimos alguém dizer: estou buscando a Deus. Bom, esse é um comportamento exemplo, pois é infinitamente melhor buscar a Deus do que as coisas do mundo. Agora há pouco nós estávamos orando, clamando a misericórdia e orientação de Deus, esse período de carnaval em que as pessoas ficam com suas vidas desvairadas, buscando coisas que não trarão benefícios para elas. Então, quando nós buscamos a Deus, muito melhor. Mas será que todos que buscam a Deus o encontram? Pode-se buscar a Deus de qualquer forma? O autor de Hebreus deixa bem claro que Deus recompensa, ou alguma outra versão está lá: Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Mas quem são os que buscam a Deus? Quem são esses que dizem: eu estou buscando a Deus? Principalmente quando as pessoas passam por momentos de dificuldades nas suas vidas, parece que elas recorrem a esse comportamento de buscar a Deus. É um comportamento bom, é um comportamento excelente, é uma boa escolha? A Bíblia diz que é uma boa escolha. Em Hebreus, o texto que nós lemos, deixa bem claro que aqueles que fazem isso, aqueles que buscam ao Senhor, são recompensados de alguma maneira. Mas o que é que a Bíblia diz sobre aqueles que buscam ao Senhor? Quais são algumas exigências que a Bíblia nos dá, nos mostra sobre as pessoas que buscam ao Senhor? Então, a primeira delas nós vamos encontrar em Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Jeremias capítulo 29, versículo 12 e versículo 13. Bom, as pessoas dizem: eu estou buscando a Deus, eu busco a Deus. Então vamos ver o que é que Jeremias diz sobre esse assunto. Jeremias diz lá, 29, 12 e 13: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aí o versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis. Mas ele continua: quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, meus irmãos, começa a mostrar-nos que o fato de buscar a Deus puro e simples ainda não é o suficiente para que nós encontremos ao Senhor. O autor de Hebreus diz: aqueles que buscam ao Senhor são recompensados por conta dessa busca. Mas Jeremias complementa. Então Jeremias diz lá, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis. Mas não é só isso: quando me buscardes de todo o vosso coração. Fica claro, irmãos, que intenções egoístas, mesquinhas, gananciosas e tantas outras intenções produzidas pela natureza humana são na realidade um impedimento para que nós encontremos a Deus. Outro impedimento para que encontremos ao Senhor é buscá-lo em parte.
que poderia ser, além das más intenções, também a falta de fé, os condicionamentos, a falta de temor. Então, se o autor de Hebreus diz que é bom buscar a Deus, porque em decorrência disso há recompensas, há bênçãos, o profeta Jeremias diz: mas isso deve ser feito de todo o coração. E aqueles que fazem em parte, testando a Deus no sentido de, se Deus fizer eu creio, se Deus não fizer eu já sabia que não iria fazer, Jeremias diz: isso é o impedimento para que se encontre a Deus, porque isso não é buscar a Deus de todo o coração. Ontem à noite eu conversava com um pastor, amigo meu, alguns irmãos conhecem ele, pastor Rodolfo, e nós estávamos conversando sobre um tempo que nós vivemos na nossa sociedade, meus irmãos, em que as pessoas têm um comportamento nas relações humanas, muitas vezes, que não dão opções de mudança na relação. Então, por vezes as pessoas dizem assim: eu sou o que sou, quem gosta de mim, bem, quem não gosta, não tem problema. Ou me aceita do jeito que eu sou, ou me ama do jeito que eu sou, ou não me ama. E muitas vezes as pessoas têm estendido esse comportamento ao relacionamento com Deus. Então as pessoas buscam os seus próprios interesses, são pessoas que querem ser abençoadas por Deus, são pessoas que dizem que estão buscando a Deus, mas elas não querem mudar nada em suas vidas, mesmo aqueles comportamentos que a Bíblia claramente diz que são coisas pecaminosas. Eles querem manter essas coisas pecaminosas e ainda assim serem abençoados por Deus. E costumam usar a expressão: eu estou buscando a Deus. Mas Jeremias, nesse texto que nós lemos, meus irmãos, ele bate de frente com esse tipo de comportamento. Jeremias fala da busca ao Senhor, de um coração puro, de um coração sincero. Jeremias deixa claro que os que encontram a Deus quando de sua busca são os que fazem por completo, de todo, e os que fazem de coração, ou seja, de um coração sincero e puro na presença de Deus. Um segundo ponto, meus irmãos, sobre o comportamento que deve ter aquele que diz que busca a Deus. A primeira afirmação está lá em Hebreus, que aqueles que buscam ao Senhor são recompensados por essa busca. A segunda está em Jeremias, e diz que essa busca deve ser feita de todo o coração. Lá em Crônicas, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, todos textos bem conhecidos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus irmãos, Jeremias nos orienta quanto à intensidade e ao modo que nós devemos buscar a Deus, que deve ser de todo o coração, e que, apesar de não explicar, deixa subentendido que é um coração puro,
que não é puro e simples o coração humano. Não é aquele comportamento de, Deus sabe do meu coração, eu tenho paz no coração. Não. Quando Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração, fica subentendido na mensagem de Jeremias, principalmente se nós continuarmos lendo o texto um pouco antes e um pouco depois, que ele está falando de um coração quebrantado na presença de Deus, um coração voltado para Deus. Já o cronista, nesse texto que nós lemos, nos orienta sobre como deve ser esse coração, nos oferecendo 3 importantes condições que devem ter aqueles que buscam a Deus. Se Jeremias fala da intensidade, Crônicas fala do comportamento. A primeira coisa que ele diz, que deve ser uma busca com humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aqueles que buscam a Deus devem fazê-lo com humildade, reconhecendo sua condição de inferioridade e dependência diante do Senhor. Aqueles que buscam a Deus devem reconhecer, declarar diante de Deus que são incapazes de resolver as suas questões de vida sem a ajuda de Deus, sem a intervenção de Deus. Devem reconhecer que não tem força, que não tem sabedoria, que não tem condições de viver sem Deus. Por isso que nós falamos aqui, agora há pouco, que a nossa vida sem Jesus Cristo é uma vida fadada à derrota. A nossa vida sem Jesus Cristo, meus irmãos, não é vida. Então, o primeiro comportamento que o livro de Crônicas, que o cronista diz que nós devemos ter, é ser humildes e levar a humildade ao extremo. E ele diz: se o meu povo se humilhar, meus irmãos, não basta apenas ter um reconhecimento da nossa inferioridade, da nossa infinita inferioridade diante de Deus, mas humilhar-se é declarar essa inferioridade. Humilhar-se é declarar a nossa fraqueza. Humilhar-se é declarar a nossa dependência diante de Deus. Eu conversava com uma pessoa dia desses, e que disse para mim assim, que estava conversando com alguém que a ofendeu, e a pessoa diz assim para ela: eu sei que eu te ofendi, eu sei que o que eu fiz contra você foi algo errado. E a pessoa disse assim: mas então você não tem que me pedir perdão? E o outro retrucou: eu não peço perdão a ninguém. Eu não peço perdão a ninguém. Então a humildade, meus irmãos, quando o cronista diz aqui que nós devemos nos humilhar, não é apenas um reconhecimento do erro, mas é a declaração de que esse erro existe, e a humildade em declarar que precisa de Deus. Não basta apenas eu saber que eu sou frágil. Eu tenho que, em oração, dizer isso ao Senhor: Deus, eu sou frágil, eu sou fraco, eu dependo da Tua misericórdia, eu dependo da Tua graça, eu dependo da Tua mão que orienta a minha vida, eu dependo do Teu Santo Espírito, que me ensina a andar conforme os Teus mandamentos. Um segundo comportamento, uma segunda ação, uma segunda coisa que o cronista diz que deve existir, é a oração.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. A busca deve ser feita por meio da oração, meus irmãos. Não da oração arrogante do fariseu, mas da oração humilde e humilhada do publicano. Que estão lá em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 a 14. Não aquela oração lembrando a Deus dos próprios feitos, como fez lá o fariseu. Eu faço isso, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu não sou como esses outros pecadores. Não é essa a oração, mas é a oração semelhante à oração do publicano. Sê propício a mim, pecador. Ou seja, Deus tem misericórdia de mim. Eu sou um homem pecador. Eu preciso da tua benevolência. Eu preciso da tua bênção. Isso é muito importante. E isso se faz por meio da oração. Quantas vezes são as vezes que as pessoas perguntam para mim: mas se Deus sabe de todas as coisas, Marcelo, por que é que eu preciso ficar orando? Porque Deus determinou que seja dessa maneira. Deus determinou que as nossas vidas sejam abençoadas também por meio das nossas orações, mesmo Ele sabendo de todas as coisas. Ele diz, Ele nos ensina na palavra que nós devemos orar sem cessar, que nós devemos levar todas as nossas causas a Ele, que nós devemos clamar pelas nossas necessidades a Ele, de que nós podemos fazer planos, mas em oração devemos buscar as respostas certas dele. Deus determinou, meus irmãos, que a conversa entre nós e Ele se dê por meio da oração. E Ele determinou também que muitas das bênçãos que chegarão até as nossas vidas venham como resposta de oração. Então, por mais que a própria Bíblia nos ensine que Deus sabe de todas as coisas, ela também nos ensina que devemos orar em todas as coisas. E uma terceira ação que o cronista coloca aqui: o abandono do pecado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aqueles que buscam a Deus, meus irmãos, têm que entender que uma vida de pecados não pode ser aceita. Que uma vida de pecados não pode ser algo satisfatório para aquele que busca a Deus. Deve entender que Deus exige que abandonemos o domínio e por vezes os prazeres do pecado e que vivamos uma vida reta e de acordo com seus mandamentos. Que pena que nós temos vivido dias em que as pessoas têm tentado forçar Deus com seus pecados. Temos vivido dias em que as pessoas não buscam mais, não todas as pessoas, mas muitas pessoas não têm buscado mais uma vida de acordo com a palavra de Deus, mas têm buscado grupos que
autorizem o seu comportamento. Então, se a pessoa vai a uma igreja, e ali naquela igreja, algo do comportamento dela, e aí nós não estamos falando de uso, costumes, interpretações, leituras bíblicas, estamos falando de coisas que a Bíblia declaradamente diz: isto é pecado, isto é obra da carne. E a pessoa é apaixonada por uma das obras da carne, e ela vai a uma igreja e ouve uma pregação naquela igreja que diz que aquilo que ela gosta de fazer, aquilo pelo qual ela é apaixonada, a Bíblia diz que é pecado. Muitas dessas pessoas não têm abandonado esse pecado. Elas têm saído dessa igreja e procurado uma outra igreja que diga a ela que ela pode continuar fazendo aquilo, que Deus não fará contra alguém. Elas param na busca a Deus, lá em Jeremias 29:13, quando diz: buscar-me-eis e achareis de todo o vosso coração. Então elas dizem: se você tem um coração sincero diante de Deus na tua busca, isso é o que basta. Mas o cronista diz que isso só não basta. O cronista diz que a busca a Deus, seguindo uma sequência de entendimento, o autor de Hebreus diz: a busca a Deus é boa, porque Deus recompensa aqueles que o buscam. Jeremias complementa dizendo: mas encontram a Deus nessa busca aqueles que fazem de todo o coração. E o cronista complementa Jeremias ainda dizendo: mas essa busca de todo o coração é uma busca com humildade, é uma busca por meio da oração, e é uma busca com abandono do pecado. Porque é isso que ele diz: e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Aí é um complemento tremendo, meus irmãos. Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Lá em Hebreus nós descobrimos que Deus recompensa aqueles que o buscam, mas até ali o texto não está dizendo nada sobre Deus ouvir. Jeremias diz sobre encontrarmos a Deus: buscar-me-eis e me achareis. Mas entre buscar e achar, ser aceito na presença, há uma diferença. Já em Crônicas Deus fala: se me buscar com todo o coração, humilde, em oração sincera comigo, abandonando o pecado, então eu os ouvirei. Eu os ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí, meus irmãos, eu volto àquelas perguntas lá do início. Será que todos que buscam a Deus o encontram? A resposta é não. Só encontram a Deus aqueles que o fazem de todo o coração. E mais especificamente, de coração puro. A segunda pergunta que eu fiz lá no início: pode-se buscar a Deus de qualquer forma? A resposta é também não. Deve-se buscar a Deus com humildade, por meio da oração e abandono do pecado. Por isso, meus irmãos, todas as vezes que falamos eu tenho buscado a Deus, ou ouvimos alguém dizer eu estou buscando a Deus, é preciso que quando essa busca é nossa, nós tenhamos esse diálogo interno que nos leva
a entender se estamos buscando de todo o coração, com humildade, abandonando os nossos pecados e clamando a Deus. Se é alguém da nossa intimidade, que nós temos acesso para poder conversar com a pessoa, nós também devemos conversar com ela sobre como é a busca dela a Deus. E que em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, e todas as vezes que nós buscarmos a Deus, o façamos de todo o coração para que o encontremos. Façamos com humildade, façamos com oração sincera, façamos com obediência aos mandamentos de Deus, para que Ele nos ouça, perdoe os nossos pecados e sare a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus os abençoe. 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 Deus os abençoe.